Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula no Portal da Produção. Hoje vamos discutir sobre um assunto que despenca em concursos, que é a teoria das restrições. Se você tem dúvida, fica com a gente, se você quer relembrar, fica com a gente. E no final vamos trazer uma questão que caiu no concurso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos embora! Presta atenção aqui, ó. 5 partes são importantes para você dominar a teoria das restrições. Primeiro passo, você precisa entender o que é um gargalo, certo? Depois que você entender o que é um gargalo, a gente passa para as 3 etapas que compõem a teoria das restrições, que é o tambor, o pulmão e a corda. E por último a gente vai falar do programa, porque teve um autor que escreveu um programa, e esse programa cai em concursos, certo? Que é a tecnologia da produção otimizada, tá bom? Vamos lá, presta atenção aqui, ó. Professor, o que é um gargalo? Um gargalo é toda etapa do processo produtivo que limita a capacidade final. Então, professor, o gargalo ele faz o quê? Ó? Ele limita a capacidade final. Professor, como assim ele limita essa capacidade final? Por quê? Vamos ver nesse exemplo aqui da frente, ó. Presta atenção aqui. Digamos que essa ordem da tarefa A, B, C e D é a ordem que ocorre de um processo em linha, tá certo? E aí você tem o processo, a tarefa A, que processa 150 itens por hora, a B 160, a C 100 itens e a D 140. Naturalmente a gente já tem como saber quem é o gargalo, né? O gargalo é a tarefa C. Professor, por quê? Porque veja só, presta atenção nisso aqui, ó. Na primeira hora, nós vamos ter assim. Se eu colocar a produção total, 150, 0, 0, 0. Ok? Na segunda hora, eu vou ter 150. Aí, esses 150 já passaram para cá, né? Então, agora não é mais 0. Como ele tem a capacidade, você vai perguntar o seguinte. Eu tenho como processar os 150? Tenho. Então, vamos para cá. 150. Aqui, 0 e aqui 0. Na terceira hora, vocês vão ver o seguinte, ó. Na terceira hora, eu tenho 150. Depois passou para cá 150. Não é isso? Professor, por que não tem estoque em processamento entre A e B? Porque a capacidade de processamento de B é de 100% da capacidade de A. Então, não faz sentido você ter estoque em processamento aqui, tá bom? Professor, eu tenho como passar os 100 itens para cá? Os 150? Não. Por quê? Porque a tarefa C só comporta 100. Gerou um estoque em processamento de quanto? 50. Para cá, 0. Na quarta hora, perceba o seguinte. Eu tenho 150, 150. Vai passar quanto? Só 100. Só que aqui vem 150. Como eu já tenho 50 aqui, o estoque em processamento aumentou agora para quanto? Para 100. E agora passou 100 para cá. Você perceba que ao longo do tempo, o gargalo, ele é quem define a capacidade produtiva instalada ou não. Instalada é maior. Só que você tem a capacidade produtiva utilizada. Certo? Por quê? Porque a ideia aqui é o seguinte, eu não posso ter em linha mais do que 100, porque quando chegar aqui na tarefa C, você vai gerar um contínuo estoque, ó, em processamento. Então você acaba por gerar aqui um estoque deveras desnecessário. Então você tem que otimizar o seu processo produtivo. E isso você faz através da teoria das restrições, né? A gente já entendeu. Professor, o gargalo é só assim? Não. Em algumas questões você vai ver que o gargalo é quem tem o maior lead time. Tá certo? Certo? Não esquece isso. Em algumas questões ele cobra sim, que o gargalo é quem tem o maior lead time. Tá bom? Vamos embora. Professor, então o primeiro passo lá na teoria das restrições é entender o que é o tambor, né? A gente já sabe que a tarefa C é o gargalo. Não é isso? Aí, professor, por que dá o nome de tambor? Porque ele é quem define a batida
a batida com que o sistema produtivo vai ocorrer, o processo produtivo vai ocorrer. Ele é quem define. Porque é o seguinte, eu preciso, se eu tiver muito maior do que, ou maior do que o gargalo, novamente a gente volta para aquela questão de estoque em processamento. Então, veja só, aqui a ideia é que a batida é definida em 100 itens por hora. Se você fizer mais do que isso, já sabe o que vai ocorrer. Então, ele funciona, o gargalo, ele é o tambor, porque ele define a batida com que vai ocorrer o processo produtivo. Tá certo? Professor, e o pulmão é o quê? Veja só, se o gargalo, mesmo funcionando a 100%, ele restringe a capacidade final. Se em 100% ele restringe, se por acaso houver descontinuidade da produção devido a não ocorrer o serviço, a tarefa C, você vai estar restringindo mais ainda o processo produtivo. Então, para isso, é importante que haja um pulmão de estoque que vai atender a tarefa gargalo. Ou seja, sempre vai existir o item a ser processado pela tarefa C. Vamos supor que por alguma razão aqui baixou para 90. Opa, você vai ver que a tarefa C estaria sendo subutilizada. O gargalo, que já restringe a produção em si, estaria restringindo mais ainda. Então você tem que ter uma atenção mais forte ao gargalo para que ele sempre tenha um estoque, para que ele sempre esteja trabalhando. Esse estoque, para não provocar a descontinuidade da tarefa gargalo, da tarefa C, a gente chama de pulmão, ok? E o último ponto, dentro da teoria das restrições, antes da gente falar do programa, é a corda. Professor, o que é a corda? É assim, ó. Essa comunicação que existe entre a tarefa C e os inputs, as tarefas que estão anteriores a ela, é importantíssimo. E essa comunicação a gente vai dar o nome de corda. Por quê? Porque ela vai dizer assim, ó, pessoal aqui que tá na parte inicial, não traz mais do que 100, porque se você trouxer mais do que 100, vai gerar estoque em processamento. Eu não tenho capacidade de produzir isso aí. Então vai aumentar esse estoque em processamento mais do que o ideal, porque o estoque em processamento ele existe, certo? O problema é quando ele está em um número exagerado, porque foi produzido mais do que o elo, a tarefa C, é capaz de processar. Então, essa comunicação aqui da tarefa C com os inputs, ou mesmo com as tarefas anteriores a ele, para que eles possam se comunicar, a gente dá o nome de corda. Por isso que a teoria das restrições, ela é a relação tambor, pulmão, corda. Tranquilo? Fácil de imaginar, não, gente? Aí, ó, a tecnologia da produção otimizada, OPT, vai cair na sua prova. Opa, volta aqui. Vai cair na sua prova assim, ó, OPT. Presta atenção, é uma técnica que foi criada pelo Goldratt. Esse cara aqui, ele fez um negócio fantástico. Ele pensou o seguinte, eu preciso auxiliar a programar os sistemas produtivos que têm gargalo. E todos têm. Você se professor, todos têm. Sim, sim. Todo sistema produtivo ele tem um gargalo. Então, assim, a ideia é que você tenha o foco, ó, isso aqui despenca na sua prova. Memorize esses dois pontos aqui, ó. O foco é o fluxo e não a capacidade. Por quê, professor? Eu preciso alinhar o fluxo do processo produtivo ao gargalo e não simplesmente pensar na capacidade total do sistema produtivo ou na capacidade total em si. Eu preciso adequar o fluxo, tá certo? E o segundo ponto, não pode haver hora parada no gargalo. Aquilo que nós conversamos. Se o gargalo já está restringindo ao máximo o processo produtivo, se tiver parada, vai restringir mais ainda. Então eu tenho que ter todo o cuidado para que o gargalo não pare. É por isso que a teoria das restrições, ela não pega várias variáveis. O ponto focal dela é o gargalo. Tá certo? Então, gente,
Vamos resolver a questão, tá bom? Ó, IFRS 2015. Questão relativamente não tão antiga, né? No que diz respeito à teoria das restrições, TOC, a gente já viu isso em inglês, é Theory of Constraints, pode-se afirmar que... O que a gente vai fazer nessa questão aqui, gente? Ó, analisar os 5 itens e saber quais estão corretos. Vamos para o primeiro. Um gargalo é qualquer recurso cuja capacidade é igual ou menor que a demanda imposta a ele. Ok, certíssimo. E a estes não são necessariamente bons ou ruins. Excelente, ó. Um gargalo não necessariamente é bom ou ruim. Ele é uma realidade que você tem que entender que todo processo produtivo tem, e aí você precisa se adaptar a ele e adaptar o processo produtivo. Lógico. Eles são simplesmente uma realidade, certíssimo. Um está correto, tá bom? Item 2. Um dos pressupostos básicos da TOC é que a performance de uma organização é limitada por muitas variáveis. Não. É limitada por quantas variáveis? Só uma, que é o nosso gargalo em relação sempre à TOC, tá bom? A teoria das restrições, tá certo? Então, tá fora. Item 3. Na abordagem de programação chamada tambor, pulmão, corda, a gente sabe que isso aqui é o quê? Teoria das restrições. O centro de produção gargalo torna-se o tambor correto, dando o ritmo, por isso que chama-se tambor, para o restante da fábrica. Certíssimo. Pode marcar. Item 3 correto. O fator marcante no surgimento da TOC é o desenvolvimento do software de gestão da produção de tecnologia, chamado de Tecnologia de Produção Otimizada, OPT. Exatamente, ó gente. Um dos divisores de água na análise e estudo da teoria das restrições foi o surgimento do software OPT. Esse software, quando o Goldratt o criou, foi um divisor mesmo de água no processo de análise da teoria das restrições. Porque você imagina fazer tudo isso na mão, né? Ia ser bem mais complexo. Quando você tem essa análise computadorizada, há uma otimização de tempo gigantesco, tá bom? 4, corretíssimo. Muitas são as críticas impostas à TOC. Uma das mais severas é porque ela não prevê a melhoria contínua do processo produtivo. Na verdade, ó, pensa aqui comigo, ela não prevê a melhoria contínua do processo produtivo. Primeiro, não é tarefa da TOC, da teoria das restrições, prever a melhoria contínua do processo produtivo, certo? Acho que como a gente viu, você tem um controle do processo produtivo para que não haja aqueles problemas com os quais nós já conversamos. Estoque de processamento, compra de insumo além do necessário e por aí vai. Então, assim, como ela não tem a necessidade, ela não foi criada para prever melhorias do processo produtivo, isso aí estaria errado. Mas mesmo assim, indiretamente, ela ainda gera melhoria no processo produtivo. Por quê, professor? Porque você vai alinhar o fluxo à capacidade produtiva do gargalo, de modo que, por exemplo, você só vai comprar o estoque mediante a necessidade e a comunicação imposta do gargalo às fases anteriores. Isso já é um melhoramento do seu sistema produtivo, porque você está melhorando, inclusive, a gestão de estoques. Então, além disso, e por isso também, o item 4 está errado. Tá bom? Então, professor, o gabarito é o quê? 1, 3 e 4. Podemos marcar aqui, ó, letra A. Gente, facílimo, não é não? E aí, senhores, ó, espero que vocês tenham gostado. A aula de teoria das restrições é uma aula que você precisa dominar esse conteúdo. Isso vai cair na sua prova, certo? Domine esse conteúdo. Se tiver dúvida, volte à aula. Deixa aqui nos comentários, certo? Se está com dúvida, deixa nos comentários. Gente, se inscreve no canal. Aperta lá no sininho, clica lá para você, toda vez que a gente tiver uma aula nova, você ser comunicado, ser informado, tá bom? Nós vamos ter muita coisa bacana, principalmente agora no decorrer de 2020. Nós vamos ter um curso praticamente completo de engenharia de produção aqui no nosso canal, tá bom? Deixa suas dúvidas, segue lá a gente no Instagram, @professor Daniel Almeida. Tamo junto rumo à aprovação. Grande abraço!